Bom dia, boa tarde, boa noite, Guima por aqui, sejam todos bem-vindos ao canal do Guima. Um feliz 2026 aí para todos os inscritos e não inscritos aqui do canal. Muito obrigado pelo ano de 2025 que vocês me proporcionaram com os vídeos, com comentários, com likes. Então já vamos começar 2026 ainda melhor. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, porque o ano do Coringão já tá pegando fogo, né? Então estamos aí no quinto dia do ano, né? Uma segunda-feira com muita coisa já acontecendo. Marcelo Paes chegou no Corinthians, alguns jogadores tiveram retorno de empréstimos e alguns serão aproveitados, outros não. Tivemos jogador aí com fim de contrato no último dia do ano de 2025 e não houve renovação. Alguns que já tiveram também o seu vínculo aí de contrato vencido, estavam em negociações, porém o mundo do futebol é foda porque ora acontece uma coisa, minutos depois já acontece outra. Então, vamos trazer para vocês aqui e também a novidade, mais uma novidade daquele digníssimo, maravilhoso Duílio Monteiro Alves, que mesmo depois de não estar mais aí na diretoria do Corinthians, ainda assim consegue foder com a vida do Corinthians. Então vamos lá, primeiramente vamos falar aí sobre os jogadores que retornaram de empréstimo ou tiveram seus vínculos aí de contrato vencidos e não foram renovados. É o caso do Thales Magno e do Romero. Então, Thales Magno venceu no dia 31 de dezembro o contrato dele e o do Romero também. Então, esses dois jogadores não fazem mais parte do Corinthians. E assim, cara, Thales Magno vai tarde. Romero, mesmo tendo aceitado baixar os salários ali, né, que o Romero não tinha um salário baixo, acho que chegava a R$ 1 milhão aí por mês, mesmo ele falando que amava o Corinthians e que queria ficar e aceitaria baixar os seus salários, o Corinthians optou por dispensar aí o Romero. E, cara, muito obrigado por tudo, Romero. Eu sei que tem um bando de Zé Ruela aí que, o Romero não foi importante, o Romero é bagre, o Romero é isso, o Romero é aquilo. Sim, o Romero não é nenhum suprassumo da habilidade, ele não é nenhum gênio do futebol, mas é inegável que esse cara vestiu sim a camisa do Corinthians, esse cara sangrou junto com o Corinthians e ele foi muito importante em muitos momentos do Corinthians, tanto em luta por rebaixamento, tanto em disputa de título. É também fato que ele não vinha num bom momento. O ano de 2025 do Romero foi péssimo, tá? Não, acho que a palavra não pode ser diferente de péssimo. Pouco foi aproveitado e às vezes que foi aproveitado acabou não correspondendo. Então, cara, gratidão demais pro Romero. O Romero soube aprender ele aprendeu o que é vestir a camisa do Corinthians e, cara, lutar até o fim. Muito obrigado, Romero, pelos serviços prestados e, cara, que você seja muito feliz, menos contra o Coringão. Se você for para algum time que vai enfrentar o Coringão, aí eu quero que você se foda. Mas fora isso, muita sorte, você, cara, Romero, moleque muito foda mesmo. Casos de Maicon e Anrileri. Também tiveram ali o seu vínculo de empréstimo, os seus contratos vencidos. E vamos falar primeiro do Anrileri, porque o Anrileri ele está em negociações para uma possível renovação, mesmo estando sem contrato agora. Então a diretoria do Corinthians trabalha aí na renovação do Anrileri, mas não tão rápido e não tão prioritária quanto a do Maicon, tá? A renovação do Maicon era vista como mais prioritária. E assim, tava por certo, tá? O Maicon queria um contrato de 3 anos, que para mim é uma insanidade, tendo em vista o que o Maicon entregou nos últimos anos que está no Corinthians. Eu acho uma insanidade você renovar com o Maicon por 3 anos. E pelo visto, o Marcelo Paes também achou, porque a pedida do Maicon era 3 anos, o Shakhtar queria por 3 anos também, que é o Shakhtar que tem aí os direitos do Maicon. E só que o Corinthians ofereceu 2. E no meio dessa negociação apareceu o Atlético Mineiro interessado em levar o Maicon aí para o Atlético Mineiro. Parece que o Maicon ele é genro de um empresário, de alguém lá
do empresário, acho que do Lianco, do Atlético Mineiro, e parece que gostaram da possibilidade de contar com o Maicon aí para 2026 no Atlético Mineiro. Cara, minha opinião, deixa aí, deixa aí. Para mim não tem condições de renovar com o Maicon por 3 anos. Também é inegável que na reta final de 2025 o Maicon acabou entregando, tá? Porém o problema é o resto, né? Então ele jogou muito bem ali na hora que o seu contrato estava para vencer. Porém, antes disso era só lesão, era só fora de campo, era só fora de forma, era não entregando nada. Os últimos meses do Maicon foi bom, porém os últimos anos foram horríveis. Tá? Então a minha opinião, o que eu acho é, deixa o Maicon ir. Se o Atlético Mineiro quer o Maicon, deixa o Maicon ir. E a pulguinha atrás da orelha aí pra gente, né, pro corintiano, é o Pedro Raul. Pedro Raul também voltou de empréstimo do Ceará, que caiu para a segunda divisão e infelizmente não tem condições de manter o Pedro Raul na Série B. E o Pedro Raul volta pro Corinthians e, pasmem, o Corinthians pensa em utilizar o Pedro Raul, tá? Então não é o caso do Alex Santana, por exemplo, que também voltou de empréstimo, mas vai se reapresentar hoje aí na segunda-feira, mas para treinar em separado, porque o Corinthians não quer ficar com ele e já está procurando aí alguém para vender, para emprestar, para alguma coisa do tipo. O Corinthians não quer o Alex Santana, diferente do Pedro Raul, que já está treinando, que está com o elenco, então parece que o Corinthians vai utilizar o Pedro Raul. E por que isso é importante? Tá? Porque dentre essas coisas que aconteceram aí nesses últimos 5 dias, uma delas é o nosso lindo e amado Bagre ou Gênio, depende muito dos momentos, Yuri Alberto. Yuri Alberto está na Itália resolvendo documentações aí de uma possível cidadania italiana, visto de trabalho, alguma coisa do tipo. E como todos sabem, ai caralho, o Yuri Alberto já recebeu propostas aí de times da Itália. Então, cara, tudo indica que o Yuri vai ser vendido mesmo. Esses 20 e tantos milhões que ofereceram pelo Yuri, o Corinthians não pode perder de jeito nenhum isso, principalmente por conta dos motivos que eu vou trazer aqui já já. Então, talvez por isso a diretoria do Corinthians, pensando aí numa possível saída do Yuri Alberto, casa muito com a proposta que ele recebeu e agora ele tá lá para pegar a documentação italiana, cara, então tudo indica que realmente perderemos aí o Yuri Alberto aí na temporada de 2026, tá? Bom ou ruim, amem ou odeiem, o Yuri Alberto é muito importante para o Corinthians, tá? Então fica aí a notícia também do Yuri Alberto, que está com documentação, vendo documentações na Itália, então não se reapresentou ainda. E também não se reapresentou ainda até hoje, até dia 5, o José Martins. Então o José Martins, como todos sabem, é venezuelano e não conseguiu pegar passaporte, não conseguiu pegar a documentação para poder voltar para o Brasil. A gente viu o que aconteceu nos últimos dias aí com o governo, com o exército americano invadindo a Venezuela e removendo de lá e prendendo o ditador Nicolás Maduro. Então a gente sabe que agora o país ele vai passar por algumas mudanças. Então nesse caso o José Martins não tem culpa, nesse caso não foi culpa dele, não foi displicência dele, nem nada do tipo. Então aconteceu e agora a gente precisa esperar o retorno dele, tá? Com isso, né, com uma possível saída do Yuri Alberto, o Gui Negão e o Pedro Raul vão fazer aí essa dupla de ataque, possível dupla de ataque com o Memphis, mas vamos aguardar aí para ver se concretiza realmente essa saída do Yuri, né? Então, o Corinthians também pagou aí a primeira parcela do transfer ban que havia ali com o Matias Rojas, tá? A primeira parcela de 2, acho que, cara, puta, é foda, porque o Rojas, ele ficou, acho que ele jogou 7 jogos pelo Corinthians e agora acabou de receber um Pix de 20 milhões. Meus amigos, por 7 jogos. É coisa que só o Corinthians consegue fazer. E vamos lá, também, né? Então o Corinthians também agora vai tentar de alguma forma aí pagar o
o Santos Laguna, né? Porque senão é mais um transfer ban que bate na porta e a temporada está começando. Então o Corinthians, com esses transfer bans, com essas impossibilidades de trabalhar no mercado, por conta do transfer ban, cara, o Corinthians precisa de reforço. A gente viu, o Corinthians não tem um elenco para brigar em todas as frentes e esse ano a gente tem Libertadores e graças ao nosso querido, amado e ex-presidente Duílio Monteiro Alves, ele firmou um contrato com a Caixa Econômica de que a Caixa teria, no momento em que o Corinthians não pagou o estádio lá na gestão do Duílio, ele, na renegociação, ele colocou no contrato que a Caixa teria o direito de congelar possíveis premiações, bilheteria, qualquer coisa desse tipo, caso acontecesse algum problema de pagamento, tá? Então, tudo indica que aconteceu algum problema de pagamento, alguma parcela não foi paga, então precisa ver direitinho se tem mesmo alguma parcela que não foi paga, porque a Caixa bloqueou a premiação do Corinthians da Copa do Brasil de 77 milhões. Esse dinheiro estava destinado ali, cara, não ia resolver todos os problemas do Corinthians, salvar a vida do Corinthians, mas porra, estamos falando de 77 milhões, que envolve o pagamento de premiação para jogadores, que envolve o pagamento dos transfer bans, para quê? Para começar o ano em janeiro, livre dos transfer bans e poder trabalhar minuciosamente ali no mercado, trabalhar pontualmente no que é que o Corinthians precisa ali realmente. Por quê? Porque jogadores saíram e a gente não consegue repor essas contratações. Então, agora menos ainda, porque graças a ele... Dá uma salva de palmas para o profissional. Uma salva de palmas para o profissional. Muito bem, Duílio, a gente não cansa de ver como você é bom, como você foi bom pro Corinthians. Puta que pariu, igual você nunca mais a gente vai ter. Olha, tá de parabéns. Vai, mais uma salva de palmas pro profissional. Então, o Corinthians tá fudido, não consegue ir atrás agora e com o dinheiro congelado aí da premiação, graças ao Duílio Monteiro Alves. Que beleza, que beleza. E é isso. Então, a diretoria do Corinthians está trabalhando aí para tentar reverter esse congelamento diante aí da Caixa, ver se tem alguma pendência, o que é que está pendente, o porquê desse congelamento, porque estava tudo sendo pago certinho, não tem motivo nenhum aí para esses congelamentos da premiação, tá? Então é reversível, só que o Corinthians tem que estar direitinho, tá? Então se o Corinthians estiver realmente devendo parcelas vigentes aí do contrato de pagamento do estádio, então aí fodeu, aí não tem o que reclamar mesmo. Agora, se o Corinthians estiver certinho e não estiver devendo nada, aí tem direito sim de bater o pé e falar, para com essa porra aí, que senão vocês vão foder com nós. Então, trago para vocês aqui possíveis alterações, o que pode acontecer com relação a isso. E, cara, por enquanto foram essas coisas aí também. O Marcelo Paes já chegou, já se pronunciou, já falou em nome do Corinthians, já disse que que o Corinthians não vai fazer nenhuma contratação bombástica, nível Memphis Depay e tal, mas que ele vai trabalhar sim ali para trazer alguns... Cara, para tornar o Corinthians competitivo em todas as competições aí que vai disputar nesse ano, tá? Então temos aí o Campeonato Paulista já começando no próximo domingo. Temos Libertadores, temos Copa do Brasil, temos Campeonato Brasileiro e com esse elenco não vai dar. Então a gente precisa dar uma mexida nesse elenco aí, dar uma reforçada em algumas posições. E por enquanto é isso, tá? Então mais uma vez um feliz 2026 a todos. Vem com o Guima, que o Guima vai trazer aí notícias aí referente ao Corinthians, sobre o futebol, sobre os campeonatos. Vamos fazer uma cobertura legal aí, ainda melhor em 2026. Beleza? Esse é meu compromisso com vocês. Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Ajuda eu aí. Ajuda eu é foda, hein? Me ajuda pra gente chegar a mais pessoas, conversar com mais pessoas. Todo mundo que tá aqui sabe que é um canal simples, é mais pra gente bater um papo mesmo, conversar aí sobre assuntos e principalmente sobre futebol. Beleza? Muito obrigado a todos, até a próxima aí. Fui!